Uhum. Ó, para vocês terem uma noção, eu acho importante alguns aspectos de dia 10. Eu acho importante. Ó, quando a gente pensa em interpretação de texto, tem alguns aspectos que se relacionam também com a semântica. Tudo bem? Interpretar um texto, a gente tem que pensar no que está óbvio dentro do texto e o que não está tão óbvio assim. Tudo bem? Então, ó, tem questões que você consegue ler logo de cara e interpretar. E outras, tem que pensar no que está subentendido. O implícito e o que está subentendido, o que está logo exposto. Então, tem textos que vocês vão ler, vocês não vão precisar ler tudo. Tudo bem? Então, tem um texto lá. Esse texto, que é verbal, quando ele utilizar palavras. Ou então, esse texto, ele pode ser não verbal. Quando ele utilizar imagens. E também tem um texto misto, que ele vai usar uma linguagem verbal e não verbal. E não verbal. O texto é toda a produção que você consegue compreender algum tipo de significado ali. Tudo bem? Alguns textos têm título. E o título te dá um caminho para aquela resposta. Tudo bem? Por quê? Ele vai indicar o que tem ali de mais importante. Então, principalmente em concurso, vocês precisam avaliar a semântica. A semântica é o estudo dos sentidos. É o estudo dos sentidos. Então, na interpretação de texto, vocês precisam avaliar essas questões, ok? Se esse texto é verbal, vai ter palavras. Se esse texto é não verbal, vai ter imagens. Se ele é misto, vai ter palavras e imagens para interpretar aquele composto textual, tudo bem? Agora, em alguns momentos, tem textos que vão ter títulos. O título, ele tem palavras-chave. Essas palavras-chave direcionam a nossa interpretação para o que tem de mais importante. Ok? Ou seja, quando você for ler um texto, você começa por onde? Adivinha? O título. Às vezes você nem precisa ler o texto. Você lê o texto e já entende qual é o campo semântico que vai se relacionar ali. Já dá um direcionamento. Ok? Tem outra parte que é muito importante. A fonte. A fonte é aquela letra pequenininha que fica embaixo do texto. Tudo bem? Fonte é aquela letra pequena após o texto. Eu considero essas duas partes de extrema importância. Por quê? Muitas vezes as respostas aparecem com isso daqui. Aí uma letrinha pequenininha
E as pessoas passam sem nem perceber, sem nem olhar. Aí às vezes aparece assim, o texto é uma crônica. Aí coloca assim, pequenininho, crônica. Crônica de fulano de tal. Crônica é um tipo textual que faz as pessoas refletirem sobre fatos do cotidiano. Vai ter um fato do cotidiano? Sim, visando o quê? Refletir? Pode focar também em divertir? Pode. Ou apenas fazer uma observação? Também. Pode ser. Ou seja, com uma letrinha pequenininha, você consegue ter várias ideias. E é isso que vai aparecer no comando da questão. Tudo bem? Às vezes você não precisa ler o texto. Você vê que a fonte fala de crônica, você consegue matar a questão. Ou você vê assim, na fonte mostra que o texto é uma notícia. Se o texto é uma notícia, qual é o objetivo da notícia? Informar. Aí você vai informar. Olha a diferença de você refletir sobre fatos do cotidiano. Aqui é de uma forma mais pessoal, não é? Porque é uma forma pessoal. Agora, a notícia, você está informando sobre um assunto, às vezes sobre um fato do cotidiano. Às vezes sobre um fato do cotidiano, porém, de forma, se eu quero te informar, na semana passada houve um acidente em Itaboraí. Uma mulher de 41 anos foi atropelada 3 vezes. Ela foi atropelada por uma moto, por um carro e por um ônibus. Ela foi atravessar a via pela falta de passarelas naquela região. Eu dei minha opinião? Eu só informei. Eu contei um fato. Agora, a crônica, ela já é muito mais reflexiva. Vou contar um exemplo de uma crônica. Tem uma crônica do Veríssimo, inclusive eu gosto, que fala o seguinte. Para descrever... Bom dia, bem. Tem uma crônica do Veríssimo que, para descrever as diferenças sociais das pessoas, ele conta que uma mulher super bem vestida estava no seu palacete, na zona sul do Rio, tomando uma taça de champanhe, com um vestido muito bonito, com seu colar de pérolas, maquiada. Se eu não me engano, descrevi o sapato dela. Eu lembro que o colar de pérola era algo que me chamou a atenção. E essa mulher muito bem maquiada, eu lembro com uma postura altiva, descrevendo na crônica, olhava de sua varanda, da sua sacada, da piscina para o seu jardim. A pessoa mora num palacete, na zona sul, com uma varanda, tomando a sua champanhe, 9h30 da manhã, tomando sua champanhe, enquanto que, olhando a sua piscina, uma mulher abre o portão, outra mulher, vestida de farrapos, com um balde na cabeça, olha para aquela mulher, vai em direção à piscina, pega água, coloca na cabeça, sai. Tá buscando uma reflexão sobre o quê? As diferenças sociais. Conta um fato do cotidiano? Sim. Enquanto uma mulher vestida,
maravilhosamente, com seu colar de pérolas, tomando uma champanhe, tem uma piscina em casa. A outra mulher vestida de farrapos, um balde, pega a água da piscina da outra mulher, invade a casa dela. O que a gente percebe no Rio de Janeiro é que tem diferenças sociais muito próximas. Tu pula assim, tá numa favela, pulando aqui tem uma mansão. Cachorro. Se você andar mais um pouquinho, tu encontra favela. Tem mansões, tu anda mais um pouquinho, tem valão. Com umas casas mais humildes. As diferenças sociais. Isso aqui é uma crônica que faz você refletir sobre fatos do cotidiano. Com humor, às vezes com um pouquinho, que inclusive eu gosto, de ironia, de sarcasmo. Aí tem ironia. Agora, quando tem uma notícia, você não vai colocar um traço pessoal. Você vai colocar uma forma o quê? Objetiva. Porque se você quer informar, você não vai ficar colocando assim, eu acho que isso aqui não foi muito legal. Você tem que colocar a sua opinião de uma forma clara, direta e objetiva. A crônica não, faz você refletir, criticar. A notícia, como o objetivo dela é informar sobre um assunto, ela tem que evitar traços de pessoalidade. Então, dependendo do tipo de texto, naquela fonte pequenininha que ninguém liga, você consegue interpretar melhor o seu texto. Então, aí que está uma dica de ouro que eu passo para vocês. Leiam a fonte. Tudo bem? Verificam se o óculos está funcionando direitinho. Tudo bem? Aquela letrinha pequenininha que ninguém liga. Às vezes dá uma resposta bem ali. Ok? Então, na interpretação de texto, vejam qual é o tipo de texto. Se é um texto verbal, se é um não verbal, se é um misto. Valorizem o título, porque o título tem palavras-chave, que são palavras importantes para você interpretar aquele tema. Então, quando a gente tem palavras-chave, você entende que aí tem um campo semântico relacionado com o quê? Com o que tem de mais importante e o que se destaca dentro do texto. Porque quando o autor escolhe um título, ele chama atenção para o que tem ali de uma reflexão. Tudo bem? E a fonte? A fonte é aquela letrinha pequenininha que diz quem é o autor. O que tem na fonte? Autor, data, a origem, a editora, às vezes o site, ano de publicação. Então, tudo isso dá uma... se um texto for publicado no ano de 2001, falando sobre a quantidade de mortos, a gente pode imaginar que tem relação com o quê? Pandemia. 2000? Não, 2021. Errei o número. 2001 eu tô rigendo. Morte, tô rigendo. 2021. Pandemia. Então a gente já tem uma direção do que vai... Eu sou louca história, né? Eu sou de português. Então, quando a gente pensa nisso, já dá uma direção do que você vai encontrar. Deixa eu ver. Clarice Lispector. Clarice Lispector foi uma escritora da época do modernismo, um pouco muito depressiva. Então a gente entende, ela tem um fluxo de consciência e a gente já imagina o que vai aparecer ali. Tudo bem? Veríssimo. Faz muitas crônicas. Então, se tem um texto do Veríssimo, é capaz de aparecer muito o quê? Reflexão sobre o dia a dia. Combinado? Então, agora, se aparece uma charge. Charge gosta de fazer crítica. Crítica à sociedade, crítica ao sistema. E a charge tem o quê? Linguagem verbal e não verbal. Ou, às vezes, só linguagem não verbal. Tudo bem? Tirinha. Tirinha tem linguagem verbal e não verbal. Você tem que olhar os quadrinhos. Às vezes, as imagens dos personagens, as expressões faciais, vão exprimir um significado para você responder a sua questão. Tudo bem? Então, na hora de interpretar um texto, entendam que na hora de responder, vocês precisam ir eliminando as alternativas. Tem o que é muito óbvio, o que é nada a ver e o que é mais relevante. Às vezes você olha para uma questão assim, poxa, tem duas alternativas que têm coerência. Só que vai ter uma que vai ser um pouco mais específico e uma outra que é mais lógica, mais geral. Aí você fica na dúvida, marca errada. Já perceberam isso? Você fica na dúvida na hora de interpretar e marca errada.
porque tem uma que é mais lógica, que é mais coerente de acordo com aquele contexto. Às vezes você pode até não saber muito do conteúdo, mas você perceba que tem um que vai ser muito específico ou um que vai ser muito geral. E também, posso pegar essa primeira parte aqui? Posso tirar uma foto? Tem algumas questões que também se relacionam com a ideia de você especificar muito uma ideia, tudo, nada. Então, tem uma questão lá. Questão 1. Aí, a questão 1 tem alternativa. A, B, C, D. Às vezes tem E, às vezes não tem. Vou colocar E. Como é que você vai fazer? Tem o texto 1 lá em cima. Texto 1. Como é que você vai interpretar seu texto? Primeiro você vai ler o título, a fonte e o comando da questão. Vai ler o comando da questão. Ah, professora, como assim? O comando da questão tem palavras-chave que vocês erram uma bobeira. Tá falando assim, assinale aqui indica, assinale a correta. Assinale aqui não indica. Aí tem um não, aí você marca a correta. Aí tem um não grandão assim, ou tem só um não. Assinale aqui não assinale aqui não indica. Aí vocês têm que destacar essas palavras. Se for correta, é a correta. Aqui não indica. Aqui não. Vocês confundem isso aqui, eu não sei porquê. Então, se pedir o comando da questão, tudo bem? Se tiver um não, olha para esse não e foca no que tem a ideia de negativo ou que não tem o comando da questão. Se for a certa, é a certa. Às vezes está pedindo assim, o uso da crase. Aí eu pensei que era certa, mas está falando que não, a incorreta. Vocês confundem umas questões assim. No comando da questão. Então, se pediu, assinale a alternativa que indica o uso inadequado. Ó, o uso inadequado. Uso inadequado da crase. Questão comum. Está pedindo certo ou errado? O errado. Aí o que você vai fazer? Você destaca inadequado. Esse prefixo in indica não. Isso é comando de questão. Você vai destacar as palavras mais importantes do comando da questão. Aqui você vai fazer, vai ler uma por uma. Lê uma por uma, aí você vai eliminando. Ah, eu sei que a A e a C estão, a C e a D estão certas. Então eu estou na dúvida só entre a B e a E. Tudo bem? Vai eliminando as alternativas. Ou, questão 2. Só consigo fazer a questão 2 lendo o texto. Questão 2. O que eu vou fazer? Comando de questão. Vou ler as palavras-chave. O que eu vou fazer? Ler e destacar. Vou destacar as palavras-chave. Depois que eu destacar as palavras-chave, você vai fazer o quê? Título, fonte. Volta para as questões. Questões A, B, C, D, E. Aí tem assim, está pedindo uma questão de interpretação de texto que tenha relação com o tema. A ideia central do texto é nunca, nada, sempre, tudo. Palavras que são muito generalizantes ou muito restritivas, normalmente não são a resposta. Normalmente. Mas isso não é uma verdade absoluta. Você tem que fazer o quê? Ler, depois confirmar. Então, normalmente, quando tem palavra assim, tudo,
nada, sempre. Essas palavras, tudo, todos. Não está generalizando ninguém. Palavras que generalizam demais. Palavras que generalizam ou especificam muito. Generalizam ou... Ah, professora, então você vai sempre eliminar? Não. Mas você dá uma atenção. Você destaca na alternativa, vamos supor aqui. Aqui tem um tudo. Você destaca, tipo, opa, pode ser. Posso ter que eliminar. Aqui tem um nada. Aqui tem um sempre. Você depois lê o texto e verifica se vai ser essa ou essa. Fica atento. Ficam. Ok? Aí você olha primeiro essas palavras e já vai dar uma indicação. Ah, mas e se for um tudo? Pode ser. Falei que normalmente não é a resposta. Mas se a resposta for uma ideia de... Se o comando da questão pedir uma restrição, pode ser que seja a resposta. Depende tudo da questão. Ok? Então, ó, como é que você vai fazer? Questão 2. Lê o comando da questão, destaca as palavras-chave, depois você vai ler as alternativas e vai eliminar o que for possível. Vamos supor, texto 1. Para realizar as questões de 1 a 5, é necessário ler o texto 1. Só que às vezes as questões 3 e 4 não tem nada a ver com o texto. Só as questões 1, 2 e 5. Então você primeiro lê as questões e depois lê o texto. Melhor que você vai achar. Aí você ganha tempo de prova. Entenderam? Porque às vezes tem muitas questões e muitos textos. E textos enormes. Ou então, vou dar outra dica para vocês. Aí pega assim, linha 55. A linha 55 está lá no final. Aí você vai ler primeiro parágrafo, segundo, terceiro, e a questão está vindo só da linha 55. Você vai ler o quê? A linha 55. Aí ganha o quê? Tempo. Na segunda parte do texto, há uma indicação de não sei lá o quê. Você vai focar na segunda parte do texto. São palavras-chave que vocês ganham tempo na prova. E tempo em concurso é fundamental. Não, e tá ali te dando, né? É a interpretação do texto, que é fundamental. Isso é treinado, tá? Assim eu vejo que vocês vão melhorando com o tempo. Ganhando tempo, ganhando tempo. E eu quero que vocês vão anotando assim, conforme vocês vão fazer assim, poxa, essa questão aqui demorei 5 minutos. Opa, a próxima demorei 3. Opa, tô demorando 2. Agora tô demorando 1. Opa, resolvi a questão em 30 segundos. É isso. Tem que resolver questões cada vez mais rápido. Porque não é só um assunto que aparece, são vários. Então, quando não for necessário... Ah, na escola, assim, caraca, essa professora está falando que não tem que ler o texto? Tem que, gente. Se fosse na escola. No concurso, você tem que ganhar tempo. Você tem que ler o que é necessário para resolver a questão. Porque o que você tem que fazer é resolver a questão de forma correta. Resolveu? Próxima. Resolveu? Próxima. Isso é interpretar um texto. Se precisar ler o texto todo, leia, mas depois de ler o comando da questão e ter uma leitura o quê? Assertiva. Você não vai ficar lendo o texto assim, ai, bom. Não, você vai ler o texto já procurando o quê? A resposta. Entenderam? Para ganhar tempo, é isso que você tem que fazer. Combinado? Posso pegar outra parte? Posso? Então, ó, primeiro, título, fonte. E você vai procurar isso aqui. Tá bom? Porque, além disso, aqui tem uma outra informação importante. Às vezes, fala qual é o gênero textual. Fábula, retirado de não sei lá o quê. Às vezes fala qual é o gênero textual aqui. Aí você já sabe, é uma notícia, uma crônica, uma tirinha, ou seja, uma charge. Retirado do site da UOL, Globo.com.
retirado da pesquisa tal. Você já sabe o que vai encontrar. Se é um texto jornalístico, se é uma pesquisa de mestrado, a linguagem tem que ser clara, direta e objetiva. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Então você vai eliminando as questões. Preste atenção na palavra-chave. Isso é fundamental para vocês acertarem uma questão ou não. Ok? Então, texto só vai ler se for necessário. Tirinha, normalmente tirinha é curta, você vai ter que ler. Porque tem aquela... cadê o humor da tirinha? Vocês adoram humor, mas o humor vai ter uma reflexão ou uma crítica. Você tem que observar. Ok? Cai muito também propaganda. Interpretação de propaganda. De propagandas de cigarro. O verbo no imperativo. Qual é a intenção ali? Influenciar, fazer com que as pessoas parem de fumar, esse tipo de ideia. Então você tem que saber qual tipo de texto, qual é a ideia daquele texto que está passando. Qual a ideia transmitida. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Não? Foi. Então, ó, como é que vocês vão fazer questão agora? Primeiro, ó, como resolver as questões. Primeiro, ler o comando da questão. Primeiro, ler o comando da questão. Primeira coisa que você vai fazer vai ser isso. Ler o comando da questão. Segundo, destacar as palavras-chave. O que tem de mais importante ali. Por quê? Você não pode fugir e perder a sua atenção. Aqui, normalmente, é o momento que vocês se distraem e erram o que sabem. Vocês não podem errar o que sabem. Não pode errar o que sabe. Errar algum assunto que você não conhece, que você nunca viu, é compreensível. Agora, errar o que você sabe, não dá. Então, destacar as palavras-chave. O que são essas palavras-chave? Vamos supor, assinale a alternativa em que a alteração do sentido das palavras. A alteração. Se há alteração, eu estou pedindo antônimo. Palavras de sentido oposto. Trocou o sentido. Ou, assinale a alternativa em que a mudança da pontuação altera o sentido. Pontuação altera sentido. Então, tem que destacar pontuação altera sentido. Vou procurar isso aqui, para não errar bobeira, ok? Então, destacar as palavras-chave, para você já ir procurando isso nas alternativas. Terceiro, ler as alternativas. Ler as alternativas e eliminar o que for possível. Você lê as alternativas e eliminou o que for possível. Agora, se for uma questão de interpretação de texto, você vai ler o quê? Ler o título
alternativa. Depois, ler as alternativas e eliminar o que for possível. Por quê? Se o tema fala sobre o transporte público no Rio de Janeiro, aí tem uma opção falando de Amazônia. Tem relação? Não. Aí você elimina. Porque às vezes vai ter uma opção que não tem nada a ver. Você vai ler, vai perceber, não tem lógica. Não é coerente, não faz sentido. Sempre tem uma opção assim. Não são 5 opções ou 4? Vai ser uma com sentido, uma parecida, uma nada a ver, uma quase errada. Ou uma muito errada. Ou uma mais ou menos. É assim que a gente faz as opções. Confia, sou professora. A gente faz assim as opções. A gente bota uma muito certa, uma quase certa, uma que a gente troca uma palavra, e aí uma nada a ver, e uma ou muito errada ou quase errada. Tipo assim, uma coisa e outra. E foi de propósito. A gente faz essas maldades com vocês. Tudo bem? Pra ver se vocês conseguem pensar. Então, posso jogar isso aqui? Então você vai lendo, vai fazendo isso aqui. Ler o título e a fonte, se for de interpretação de texto. Se for uma questão de gramática, por exemplo, você lê a alternativa e elimina o que for possível. Ah, não consegui só com o título e a fonte, eu consegui eliminar uma ou duas. Ok. Aí o que você vai fazer? Só vai ler o texto se você não conseguir eliminar, ou para ter certeza. Ah, eu consegui eliminar 2 alternativas aqui, são 5. De 5 eu eliminei 2, opa, preciso ler o texto. Para confirmar. O que você faz? Lê o texto. Tudo bem? Então, só leia o texto após fazer essas regrinhas e após marque a opção